dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 333. E nós estamos meditando a respeito das infalíveis promessas de Deus. Promessas essas preciosas, valiosas para esses tempos de aflições que nós estamos vivendo. Nos assegurar de que elas estão em nossa mente, guardadas em nossos corações, tem sido um grande alívio para aquele que crê em Cristo Jesus e nas promessas do nosso Pai. Hoje nós temos um dia nublado e um pouco chuvoso em Mogi das Cruzes. Hoje o nosso tema se chama Saciados e nós vamos basear então a nossa meditação de hoje em João capítulo 6, versículo 35, que nos diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui nós temos uma promessa com duas condições: aquele que vem a mim e quem crê em mim. E temos também duas bênçãos: não terá fome e nunca terá sede. Antes de Adão pecar, ele andava com Deus, ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Quando, porém, ele caiu em pecado, seu espírito foi separado de Deus. A partir daquele dia, um vazio, uma fome e uma sede espiritual se instalou no coração do homem. A necessidade, então, de voltar a ter comunhão com Deus foi, então, dos seus maiores objetivos. A humanidade, então, impelida a procurar algo que preencha esse vazio, na verdade, que não passa de uma fome espiritual. O homem foi separado de Deus, né? Houve a morte, quando a gente fala morreu espiritualmente, né? Na comunhão e também no preenchimento, na saciedade do seu espírito, no relacionamento com Deus. Os homens, em vão, continuam tentando saciar esta fome de diversas maneiras. Dentre elas, confiam em bens materiais, em falsas religiões e fazem isso por busca, por anseio, por um alimento espiritual, que só pode ser satisfeito em Deus, como nós já falamos em alguns devocionais anteriores. Quando um indivíduo ele se encontra com Deus por meio do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa busca, então, ela chega ao fim. Jesus se torna o pão da vida e a água da vida para sempre. Sendo assim, a fome do seu coração é saciada. Jesus, então, faz essa declaração, essa verdade de maneira simples e muito clara. Ele é o pão da vida. Os que vêm a ele encontram o suficiente para satisfazer a sua fome espiritual por um pouco? Não, para sempre. Os que creem nele descobrem que a sua sede é saciada também por um tempo? Não, para sempre. Note que as palavras eu sou o pão, né? Eu sou a água da vida, ele sempre fala eu sou. Nesse versículo, ela reconhece que o Senhor está fazendo uma declaração de igualdade com Jeová. Jeová também quer dizer eu sou. Então, só eles podem satisfazer a fome e a sede espiritual do mundo inteiro. No contexto, então, desse texto, os judeus lembravam, né, Jesus do milagre do maná no deserto. No versículo 6, 31 a 33, nos diz assim: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo,
Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui parece que estavam dizendo que Jesus jamais tinha feito algo tão maravilhoso assim. E aí eles citam o Salmo 78, de 24 a 25, onde está escrito: deu-lhe o pão dos céus. Eles deduziram que Moisés chamara a comida dos céus. Como o Senhor Jesus não fora tão poderoso assim como Moisés, porque ele apenas multiplicara comida que já existia e não pão que veio do céu. Então, a resposta de Jesus no versículo 32, ela transmite então esses dois pensamentos que nós lemos aqui. Então, não foi Moisés que dera o maná, mas Deus. Jesus explicando a eles. A segunda resposta, o maná era uma comida literal feita para o corpo físico, mas não tinha nenhum valor para a vida espiritual. Jesus aqui está falando, então, está explicando para esse povo a respeito do verdadeiro pão, o ideal, o pão genuíno, o qual Deus dá do céu. O pão para a alma e não o pão para o corpo. As palavras meu Pai afirmam a sua divindade. Então eles estavam ali duvidando, falando, com Jesus. O Senhor Jesus, então o que ele faz? Ele se revela como o pão de Deus. Eu sou. Então, o pão de Deus que desceu dos céus e que dá vida. Então, ele mostra a superioridade do pão de Deus em relação ao maná do deserto. O maná não concedia vida, só sustentava, então, a vida física deles. Mas ele sustenta a nossa vida espiritual. Por onde? Pela eternidade toda. O verdadeiro pão desce do céu, e diz ele, e dá vida aos homens. Que tipo de vida? Vida espiritual. Não apenas a um homem, mas uma nação. E ele pode fazer isso com o mundo inteiro. Os judeus não perceberam que ele estava falando acerca dele mesmo como o pão verdadeiro. E por isso pediram-lhe pão. Dai-nos pão. Pediam pão em termos literal. Infelizmente, não havia fé verdadeira no coração deles. Por isso, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. E você? Você crê nesse pão? Você já foi até ele? O que nós vemos, a aflição deste mundo, isso tudo que nós estamos vivendo, revelando o coração do homem corrupto, egoísta, orgulhoso. É tudo isso que Deus está trabalhando no coração da humanidade. E nas circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus também está revelando o nosso coração. E uma das maiores revelações que nós precisamos entender é que a fome e a sede que o homem tem, que a humanidade tem, que eu e você temos, ela só é saciada em Cristo Jesus, que é o pão da vida e a água da vida. Então o nosso espírito brama, clama por este pão e por esta água. Não deixe passar este dia sem crer que ele é o pão da vida e sem ir a ele e beber da água. Ele falou que aquele que beber da água que eu lhe der, rios, de água fluirão do seu interior. Então, não deixe hoje
de aceitar este convite, comer esse pão, crendo que Jesus é o grande eu sou, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso restaurador, o nosso médico dos médicos. Creia nisso e você terá o seu espírito totalmente saciado. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.